No vídeo de hoje veremos 4 formas que Santo Afonso de Ligório nos ensina para nos unirmos à vontade de Deus no dia a dia. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o nosso assunto de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Atrair a ação dos anjos para o dia a dia, afastar a influência do demônio é uma das coisas que o mundo mais precisa nos dias de hoje e é justamente o nosso objetivo dessas conversas durante a semana. Eu recebi de um dos voluntários mais dedicados do canal um texto de Santo Afonso de Ligório, de um livro que eu não conhecia dele, chama Tratado da Conformidade, de Santo Afonso de Ligório, edição salesiana de 1913. E eu vou aqui direto para os 4 pontos. Ele disse: as primeiras ocasiões, a primeira circunstância em que devemos nos unir à vontade de Deus são nas coisas naturais, como quando faz frio, calor, quando chove, ou em tempo de escassez ou epidemia, e em casos similares. Devemos querer tudo como é. Ah, mas então eu não devo fazer nada para evitar? Não, no final vai ficar claro, ele vai dizer que sim, nós devemos fazer até às vezes tudo o que está ao nosso alcance para evitar, mas isso ele vai explicar no final. Devemos querer tudo como é, porque Deus de tudo dispõe. São Francisco de Borja, um santo jesuíta muito famoso, indo uma noite a um convento de sua ordem, e nevava muito, bateu a porta muitas vezes. Porém, os padres estavam dormindo e não abriram. E no outro dia de manhã, quando abriram, eles lastimaram muito, desculpe, Padre Borja, etc. Lastimamos tê-lo feito esperar aqui fora de casa, no frio, debaixo da neve. E aí o santo lhes respondeu com toda a tranquilidade que ele tirara muita consolação durante aquele tempo, pensando que era Deus quem fazia cair os flocos de neve sobre ele. Então, é um tratado da resignação, da conformidade. O primeiro ponto é a conformidade nas coisas naturais. 2. Devemos unir-nos à divina vontade quando padecemos fome, sede, pobreza, desolação e desonra. Olha, parece simples, parece assim piedoso, mas é uma coisa muito difícil. Quando bate a doença, quando bate coisas assim, quando elas se abatem sobre nós, é fácil falar, mas é muito difícil. Mas nós devemos pedir a Deus essa resignação com sua vontade. E como eu disse no final, ele vai dizer que não é resignação de não fazer nada, mas enquanto não se soluciona, unir-se à vontade de Deus naquilo. Ele disse: em todo caso devemos dizer: Senhor, tu fazes e desfazes, e eu estou contente, desejando unicamente o que tu queres. E aqui eu faço uma observação. Esse desejo é uma coisa que reside na vontade e não no sentimento. A gente pode se sentir muito oprimido, opresso por aquela situação, mas a nossa vontade, a nossa inteligência se resignam à vontade de Deus. Isso é importante porque muitas vezes os nossos sentimentos vão de encontro àquilo que a nossa inteligência e a nossa vontade querem. Então, se nós fazemos um exercício da vontade para unir a vontade nossa à vontade de Deus, é suficiente. Não precisa que os nossos sentimentos sigam necessariamente a todo momento, né? E o mesmo devemos dizer, diz Afonso Rodrigues, naqueles casos imaginados sugeridos por Satanás. Às vezes, a própria tentação do demônio, para quem quer ser bom, é um motivo de sofrimento, porque nós temos a sensação de que podemos cair no pecado, e aquilo nos gera dor. Então, inclusive a tentação, enquanto nos gera esse desconforto, claro, sem querer cair no pecado, mas enquanto tentação, enquanto desconforto, é um sofrimento que, se nós levarmos com resignação, é muito agradável a Deus e nos une à sua vontade. Então, segundo, a primeira são coisas naturais. Segundo, são coisas que acontecem para uma pessoa, tragédias na vida da pessoa. Então, a pobreza, ou a fome, desolação, desonra e coisas assim. Em terceiro lugar, se nós temos, nós pessoalmente, algum defeito natural. Então ele diz, nós temos pouca memória, temos pouca habilidade, às vezes a pessoa, falta de algum membro, saúde fraca, não nos lastimemos, pois que merecimento tínhamos para que Deus nos desse uma alma mais sublime ou um corpo mais bem organizado?
Não podia ele permitir que nascêssemos na classe dos brutos? Não podia ele deixar-nos no nosso nada? Demos graças ao Senhor por tudo que sua bondade nos tem concedido e por tudo que faz. Quantas vezes, quando nós vemos os sofrimentos dos outros que são maiores, isso nos alivia o próprio, isso nos deve dar, bom, graças a Deus, ele não me deu aquele sofrimento, né? E pedir por aquela pessoa que está passando por aquele sofrimento. Bom, demos graças ao Senhor por tudo que a bondade nos tem concedido. Quem sabe se nós, tendo tido maiores talentos, uma perfeita saúde e um saber maior, não teria sido uma origem de soberba e do desprezo para tratar os outros com desprezo e, por isso, causa da perdição? Então, quantas vezes essas características de maior inteligência, de maior saúde, etc., podiam nos levar para nos afastarmos de Deus? Então, primeiro, causas naturais. Segundo, coisas que acontecem conosco, né, por motivos exteriores. Depois, limitações pessoais. Quarto, devemos particularmente ser resignados nas enfermidades corporais e voluntariamente abraçá-las, ele vai explicar daqui a pouco, de maneira e pelo tempo que Deus tenha determinado. Que Deus tenha determinado visitar-nos com elas. Devemos tomar remédio para restaurarmos a saúde, porque tal é a vontade de Deus. Veja bem, não é a resignação do preguiçoso. Porém, se os remédios não funcionarem, unirmos-nos à vontade divina, o que nos será de maior vantagem do que a própria saúde. E devemos dizer em tais ocasiões: Senhor, eu não desejo a saúde nem a doença, desejo unicamente o que a vossa vontade seja feita. Ele diz: é sem dúvida grande virtude não lamentar nossas aflições durante o tempo da dor ou enfermidade. Porém, quando estas pesam sobre nós, não nos é vedado descrevê-las a nossos amigos, nem mesmo rogar a Deus que nos livre delas. É claro, o próprio Nosso Senhor fez isso quando estava no Horto das Oliveiras. Falo daquelas dores, ou seja, as dores que a gente tem que se resignar inteiramente, falo daquelas dores ou enfermidades que atacam severamente, que muitos já estão insofridos, que pela mais leve indisposição ou fadiga pretendem obter a compaixão de todos. Se qualquer doençazinha, qualquer enfermidade, a gente já reclama, já quer a simpatia de todo mundo, a compaixão de todo mundo. O mesmo Jesus Cristo, começando a sua paixão, deu a conhecer a seus discípulos a sua tribulação. Então nós comentarmos com outros os nossos verdadeiros sofrimentos não é ruim de si, não é? O próprio Nosso Senhor fez isso, ele continua: minha alma está triste até a morte, São Mateus capítulo tal. E ele rogou ao seu eterno Pai que o livrasse dela. Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas o mesmo Jesus nos ensinou que o que devemos fazer depois de pedir que passe o sofrimento, depois de fazer até tudo o que está a nosso alcance para normalmente afastar o sofrimento, resignar-nos imediatamente à vontade divina com o resultado desse esforço, para bem ou para mal, dizendo: não, que não se faça o que eu quero, mas como vós quereis. Então, nós vemos essas 4 maneiras de, no dia a dia, nos aproveitarmos das cruzes para amarmos a Deus Nosso Senhor, nos unirmos à sua vontade, não é? E ter esse equilíbrio, que eu sempre insisto aqui no canal, esse equilíbrio católico, entre procurar sair dos sofrimentos desnecessários, na medida que nós não conseguimos nos resignarmos à vontade de Deus. Espero que lhes faça bem e nos vemos na sexta-feira, se Deus quiser.